Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo uma palavra que se encontra em Apocalipse, que fala aqui sobre as 7 igrejas de Éfeso, que Deus manda o João, que está preso na ilha de Patmos, a escrever. Então gostaria que vocês deixassem um comentário, o que vocês acham dessas igrejas, se essas igrejas, ela vem ao encontro dos dias de hoje, se tem alguma igreja do qual eu vou falar aqui, que são 7, se as igrejas dos dias de hoje, elas são parecidas com algo aqui do qual eu vou ler aqui, mas eu peço aos irmãos que venham se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like e, conforme eu vinha falando, deixe o seu comentário, é muito importante, para mim, até mesmo para que eu venha ver se vocês entenderam a mensagem e o que vocês acham dessas igrejas, do qual nós estamos vivendo ainda nos dias de hoje. E a palavra de Deus, ela se encontra aqui no capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim, as mensagens à igreja de Éfeso, que são 7 igrejas, e diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz assim, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda ao meio dos 7 castiçais de ouro. Então aqui ele está falando sobre Jesus. Esses castiçais de ouro é as igrejas do qual Jesus ele anda ao meio delas, então e o anjo aqui no caso ele está se direcionando ao pastor da igreja, então escreve, aqui a primeira igreja do qual Jesus Cristo, do qual apareceu para João, ele pede para que João escreva, é uma carta, é um recado, no caso, que ele manda para a igreja de Éfeso. E a primeira igreja, que o apóstolo escreve, diz a palavra de Deus, que Jesus diz assim para ele, escreve a mensagem, Então ele diz, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e não pode suportar, os maus que pusesses à prova, e dizem ser apóstolo e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, tem paciências, trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Aqui Deus, no caso, ele começa com um elogio a essa igreja de Éfeso, elogiando então o pastor local dessa igreja, porque ele diz que ele conhece as suas obras, a obra do qual o pastor está fazendo naquela igreja, ele conhece o trabalho, que ele passa naquela igreja, porque nada é fácil, tudo é difícil, existe muitas desigualdades, muitas opiniões, o ser humano realmente ele é complicado, então, Jesus está dizendo, eu conheço então a tua perseveranças, e não pode suportar. Muitas vezes a nossa cruz, a nossa carga, ela é tão pesada que nós às vezes não suportamos o peso da cruz do qual nós estamos carregando. Até aqui Jesus ele está elogiando então a esse pastor, e ele fala também sobre os maus que pusesses à prova, as provas que ele está passando, as dificuldades do qual está passando por pessoas que dizem ser apóstolos e não são, na verdade são mentirosos, seriam os falsos profetas, pessoas que mentem e dizem que foi Deus que mandou, Deus que direcionou ele aquilo, e na verdade ele é um falso apóstolo ou falso profeta, ele é um mentiroso. Então esse pastor ele está passando por essas dificuldades, Então Jesus diz para ele, tu sofrestes e tem paciências, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Quer dizer que esse pastor ele está falando, está trabalhando em nome de Cristo, está trabalhando nas obras de Deus, pela palavra de Deus, e ele não se cansou, Então isso agradou a Jesus, agrada a Deus, porém ele tem apenas, um aviso a esse pastor dizendo, tenho porém contra ti
que deixastes o primeiro amor. Né? Então, Jesus aqui manda que ele se arrependa, né? Por ele estar, né, já fraco, talvez, né, pelas dificuldades do qual ele tem enfrentado, né? São vários problemas para dirigir uma igreja, mas Deus, ele se agradou, então, dessa igreja de Éfeso. Ele se agradou, deu bastante elogio, apenas uma crítica do qual ele deixasse o primeiro amor. E ele apenas diz para esse pastor: arrependa-se, né, por ter deixado o primeiro amor, aquela fé, aquele entusiasmo, né? Então aqui, eu considero então que essa igreja de Éfeso, ela foi elogiada pelo próprio Jesus Cristo, que é maravilhoso, tu ser elogiado pelo próprio Jesus Cristo. Então a segunda carta, né, Jesus manda João escrever então para a igreja de Esmirna, né, diz a palavra de Deus, né, assim: eu conheço as tuas obras e as tuas tribulações. Quer dizer que é mais um pastor que está passando no momento por tribulações. E ele diz: eu conheço a tua pobreza, né? Ele conhece a pobreza dessa igreja, né? Talvez seja uma igreja que esteja em um lugar pobre, né? E talvez até um pouco pobre espiritualmente. E Jesus está dizendo aqui que conhece a pobreza deles, talvez saiba, entenda, né, as suas dificuldades, né? E essa igreja, ela tem passado por blasfêmia também, né? Diz ter judeus, né, judeus que não são judeus, né? São falsos judeus, né? Ele está situado no lugar, né, mais conhecido como sinagoga de Satanás, porque ele está rodeado, né, de pessoas, né, ali onde tem arena, no caso tem uma arena de leão, onde no caso, aquele rei, ele pegava então os cristãos, ele colocava fogo então naqueles cristãos, para ver se essa pessoa negasse o nome de Jesus. Eles colocavam eles na arena como diversão, como símbolo de curtição para eles naquela época, né, para que eles fossem devorados pelos leões, né, com a finalidade de que eles negassem o nome de Jesus. Então, esse pastor também está sendo elogiado pelo próprio Jesus Cristo, porque mesmo perante a morte, eles não negavam, né, o nome de Jesus. Né? Então, Jesus aqui, ele manda um recado através de João para esse pastor, para o povo dessa igreja, que o diabo, né, usaria então, né, esses fariseus, esses governadores, o rei, no caso, o diabo usaria então essas pessoas para jogar ou lançar eles em uma prisão, para que eles fossem tentados. Tentado o quê? A negar o nome de Jesus. Né? Mas Jesus, ele manda um recado para eles, dizendo assim: seja fiel até a morte e terás a coroa da vida. Quer dizer então que essa dificuldade eles precisam suportar, eles precisam passar por essa dificuldade para que eles venham ter então a coroa da vida, que eles venham a ter a salvação, para que eles venham a viver no céu. Amém? Encontro também a terceira igreja, né? É o anjo da igreja que se encontra em Pérgamo, né? Então essa igreja aqui, né, Deus manda mais um recado para essa igreja. E ele diz ao pastor que está na igreja, né, pede para que João escreva, né, ao pastor dessa igreja. E ele diz: eu conheço as tuas obras e onde habitas, no trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Porém, poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer que Jesus Cristo aqui, ele dá um pequeno elogio para essa igreja, né? Que eles retêm então o nome de Jesus, né? Ele não negou a fé, né, com Jesus. Só que, porém, Jesus, ele tem algo muito triste, né, referente a essa igreja, porque essa igreja estão tendo, né, a doutrina de Balaão, né, que é uma doutrina pagã, que é uma doutrina
né? Balaão, quem era Balaão? Ele profetizava por dinheiro. Então provavelmente essa igreja, eles estão pregando só dinheiro, eles não estão pregando a salvação, não estão pregando a crucificação de Jesus Cristo. Então aqui ele diz é a doutrina de Balaão, né, o que ensinava a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Né? Então aqui esse Balaque eles usavam, né, através de profecia, através de incentivo, né, de sacrifício, de idolatria, né, eles incentivavam então que eles se viessem a se prostituíssem. Então Deus aqui, Jesus Cristo, está repreendendo essa igreja que se encontra em Pérgamo, né? Está repreendendo eles porque eles têm então esse espírito então de Balaão, um espírito de idolatria, um espírito de mentira, um espírito então de falsa profecia, e um espírito então de prostituição. E Deus então, Jesus Cristo está dizendo para eles, arrependa-se, pois breve virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. O que Jesus aqui está dizendo que a espada é a própria palavra dele, que sai da boca dele. Né? Então, naquela época, né, existia vários tipos de espada. Existia uma espada que seria a espada mais perigosa delas, que é aquela espada que tem fio dos dois lados, que onde tu lançar a espada, ela está cortando. E assim é a palavra de Deus, ela tem esse símbolo, né, de que a palavra de Deus, onde ela é lançada, ela vem cortando. Então aqui Jesus está dizendo, eu vou contigo com a espada, né, da minha boca. Né? Então está repreendendo então essa igreja de Pérgamo. Então eu encontro então aqui a quarta igreja, né, que é a igreja de Tiatira. Jesus aqui então ele manda um recado também para essa igreja, que parece não ser um recado muito agradável também, né? Talvez, né, seria um recado bem triste para eles, que diz assim: eu conheço tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que diz ser profetiza, ensina enganar meu servo para se prostituírem e como sacrifício de idolatria. Então Jesus Cristo aqui, ele começa elogiando então essa igreja, que é uma igreja de Tiatira, dizendo: conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, porque Deus, ele sonda os nossos corações, eu conheço a tua fé. Quer dizer que essa igreja, esse pastor, ele tinha amor, ele até tinha fé, né? Mas o problema dele é que ele permitiu então o espírito de Jezabel nessa igreja. E ali é onde Deus, onde Jesus está repreendendo então essa igreja, porque essa igreja permite o espírito de Jezabel. E esse espírito de Jezabel, né, é uma falsa profetisa. Ela representa então, né, um ensino enganoso, né, que ensina o errado para seus servos, para seus, né? Então ela ensina também a se prostituírem, né? Elas ensinam então, né, que eles vêm comer sacrifício à idolatria. Então tudo que vem a prostituição, tudo que vem a idolatria, isso aí mancha o nome de Deus. Isso aí faz com que Deus venha se irar contra essas pessoas, né? Porque Deus, ele não permite então o pecado. Então essa igreja, eles têm amor, eles têm fé, mas não é o suficiente, porque o pior aqui eles estão deixando acontecer, que é deixar o espírito de Jezabel, né, a estar nessa igreja. Então nós temos que vigiar, nós temos que repreender então, né, tudo aquilo que não vem agradar a Deus, tudo aquilo que Deus não venha fazer parte de Deus, né? Então a prostituição, né, a idolatria, né, tudo isso desagrada e muito a Deus. Então nós encontramos então agora aqui a nossa quinta igreja, né, que é a igreja de Sardes. E Jesus diz a João: escreve a igreja de Sardes.
Diz que tem 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas, mas conheço tuas obras. Tem nome que vive, mas está morto. Não achei tuas obras perfeitas diante do Senhor. Arrependa-te e não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberão a hora que virei. Então aqui Deus está falando, né, que essa pessoa, essa igreja, né, esse pastor, ele até prega dizendo que tem o Espírito Santo de Deus. Diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas não tem, né? Deus aqui está dizendo, eu conheço as tuas obras. Tipo, tu está mentindo, eu conheço as tuas obras, né? Tu tem nome que vive, mas está morto, né? Ele prega, né, que está vivo, ele prega mas ele é falso, ele está morto na verdade. E diz a palavra de Deus, ó, não achei as tuas obras perfeitas perante a Deus. Não agradou a Deus, né? O trabalho, a obra do qual ele tem feito ali naquela igreja, não tem agradado ao Senhor. E Deus está dando um recado para ele, né? Um recado talvez para alguns pastores dos dias de hoje, inclusive. Deus está dizendo, arrependa-te. Arrependa-se, se não vigiar. Deus está mandando que eles venham vigiar, né? Se não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão, né? E não saberão a hora. Aqui já Deus está direcionando então para o dia da vinda do próprio Jesus Cristo, né? Aqui já é, né, uma profecia para a vinda dele, porque Deus ele promete então que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja como um ladrão. Tu não sabe a hora, não sabe o dia, nem o momento do qual ele vai vir buscar a sua igreja. Então aqui realmente é para as igrejas dos dias de hoje. Igreja que tem um pregado que tem o Espírito Santo e não tem o Espírito Santo. Igreja que diz ser viva, mas não está viva, está morta. E Jesus aqui, então, ele está dizendo, então, né, que ele virá como ladrão. Quer dizer, Jesus ele vai vir, ele vai levar a sua igreja, né, aqueles que não estão em pecado, aqueles que não estão no erro, então essa igreja, então ela vai ficar. Então vigiamos, não devemos vigiar, para que nós não venhamos a ficar para trás. Mas aqui nós encontramos então a 6ª igreja, né, que Jesus manda que João escreva. Diz ao anjo da igreja, ou ao pastor desta igreja, que está em Filadélfia. Esta igreja, aparentemente, tudo indica aqui que Deus se agradou e muito dessa igreja. Olha só o que Jesus manda escrever para esta igreja. É santo, é verdadeiro e tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei de tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Guarda-te as minhas palavras, e não negastes o meu nome. Farei quem venha e adore prostrado a Deus, e saiba que te amo. Porque guardastes a palavra de minha paciência, e eu te guardarei da hora da tentação. Então essa igreja aqui, ela agrada aos olhos de Deus. É uma igreja santa, né? Porque a pessoa que vai subir ao céu, ele precisa ser santo, ele precisa ser verdadeiro. É o que Jesus está dizendo sobre essa igreja. Tu és santo, tu és verdadeiro, e tu tem a chave de Davi, né? Porque, lembrando que Davi é segundo o coração de Deus. Quer dizer que então, se tu tem a chave de Davi, tu é segundo o coração de Deus. E Deus aqui está dizendo, né, que o que abre e ninguém fecha, e fecha que ninguém abre. Quer dizer que, então, quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fecha, ninguém abre. Então aqui é a própria palavra de Deus, né, nos indicando que nós precisamos estar na direção de Deus. Nós precisamos estar, né, através da vontade de Deus. E ele diz, eu sei de tuas obras, né? Deus sabe todo o nosso dia a dia. Deus sabe quando nós mentimos, Deus sabe quando nós fizemos a coisa certa, quando nós somos justos, até mesmo numa negociação, se nós fomos justos ou não, né? Se nós fizemos algo de errado. E diz aqui, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então Deus está abrindo as portas,
né? Caso o irmão ou a irmã esteja esperando que as portas se abrem para ti, se tu tá então nos caminhos de Deus, tu é santo, tu é verdadeiro. Deus aqui, Jesus Cristo, Ele está dizendo, né? Eu pus diante de ti uma porta aberta. Olha que bênção, né? Que maravilha então, né? Essa igreja, a igreja que agradou então aos olhos de Deus. E Ele diz, né? Eu pus uma porta aberta, né? Que ninguém pode fechar. Então a porta que Deus abriu para ti, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fechar, ninguém abre. Né? Olha só, por quê? Por que que Deus está fazendo tudo isso por mim e por você? Porque diz aqui, ó, porque tu guardastes a minha palavra. Ou como vale a pena guardar a palavra de Deus, o estatuto, né, as promessas de Deus, né? Porque guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Né? Quão importante a gente guardar o nome de Jesus, nós não negarmos o nome de Jesus em circunstância nenhuma, em momento nenhum, em dificuldade nenhuma, nós não devemos então negar o nome de Jesus. Né? E diz a palavra, farei que venha e adore prostrado a Deus. Quer dizer que então, que você venha. Então ele está dizendo aquele momento que nós formos aos céus. Ele vai fazer com que nós tenhamos a oportunidade de nos prostrar perante o próprio Deus Todo-Poderoso, né, do qual ninguém até hoje viu a sua face. Nós teremos essa oportunidade de nos prostrar na presença dEle. Olha que maravilha, né? E olha só o recado que Deus manda aqui para essa igreja, e essa igreja somos nós, porque nós somos igreja. Jesus diz, ó, saibam que eu te amo. Olha que maravilha, né? A gente ouvir isso do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo nesse momento para mim e para você, eu te amo. Jesus está dizendo isso para ti. Ou se coloque na presença do Senhor, se coloque na presença de Jesus, porque Ele nessa tarde está te dizendo, eu te amo. Né? Porque guardastes a palavra da minha paciência e eu te guardarei da hora da tentação. Então essas pessoas, elas não vão ficar então para a tribulação, porque Jesus está dizendo que guardará da hora, né? Não é na hora, é da hora. Quer dizer que nós seremos arrebatados, isso é, nos arrancado daqui. Vai ter gente dirigindo um carro e você será arrancado dali, você será arrebatado. Talvez vai ter gente que vai estar pilotando um avião e essa pessoa vai ser tirado, arrancado dali, porque Deus está prometendo Ele te guardar da hora, né? O quão importante isso a gente entendermos, né? As promessas de Deus, essa é uma promessa de Deus. Então a última igreja, né, que eu tenho aqui, que é direcionada então à igreja de Laodiceia. E diz Jesus Cristo para João, escreve à igreja de Laodiceia, que diz assim, eu sei de tuas obras, que nem és frio e nem é quente, quem dera que fosse frio ou quente ou morno, não são frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só que triste, né? Acabamos de ler uma palavra aqui do qual Deus se agradou daquela igreja. Agora nós encontramos uma igreja aqui que Deus está dizendo não é quente nem frio. Ele está se direcionando aqui a essas pessoas, né? Lembrando que a igreja somos nós, não é o prédio, somos nós, somos igreja. Ele está se direcionando àquelas pessoas que, né, não coloca Deus em primeiro lugar. Coloca o seu trabalho, coloca a sua vida sociais, coloca as suas festas, as suas alegrias sempre em primeiro lugar. Nunca Deus está em seus planos. Tem pessoas na igreja que muitas vezes não vão em culto de oração, não vão no culto da família, não vão no culto de libertação, eles vão às vezes só no culto de ceia e às vezes quando vai. Então aqui Deus está dando um exemplo de frio ou morno. Por exemplo, se tu tomar uma água gelada, ela é gostosa, ela é saborosa. Se você tomar uma água quente, nós que somos gaúchos tomamos chimarrão, que é uma água quente, ela é gostosa, ela é saborosa. Mas se tu pegar um copo de água morna, ela é horrível,
ela é ruim, te dá ânsia de vômito. Então Jesus aqui, ele está tendo essa expressão aqui, então, para aquelas pessoas, né, antes fosse quente ou ela fosse fria, mas não morno, porque se você for morno, ele está dizendo que ele vai te vomitar-te da sua boca. Oh, que triste é isso aí, né? Então, aquelas pessoas que estão vivendo nesse momento, esse momento assim de morno, você que não se decidiu, não entendeu o quão importante estar na casa do Senhor, o quão importante estar na presença do Senhor. Eu aqui, nesse momento, eu estou dizendo, abra teus olhos, vigia, porque Jesus está voltando. E ele vai vir como ladrão, quando tu não espera, ele vai aparecer e ele vai levar a sua igreja, ele vai resgatar a sua igreja e você vai ficar, se você não estiver vigiando. E ele deixa também um recado aqui, que seria o último, né? É para as pessoas ricas. Diz assim, ó, como os ricos dizem, só estou enriquecendo, não tenho falta de nada, mas não sabe que é pobre, é miserável, é cego e é nu. Olha só, Deus aqui, então, ele está dizendo para aquelas pessoas, não que rico não tem salvação. Todos nós temos direito à salvação, independente de raça, independente do que nós somos ou não somos. Mas aqui, essas pessoas ricas que têm tudo, não precisa de nada. Então, aquelas pessoas acreditam, eles acreditam que não precisam de mais nada. Mas, na verdade, eles precisam sim, eles precisam de Deus, eles precisam da salvação, eles precisam, né, de garantir o seu lugar no céu. Então, para essas pessoas, Deus está dando um recado. Tu pensa que tu é rico? Não, tu não é rico, tu é pobre, tu é um miserável, tu é cego, tu é nu. Tu é cego porque temos a Bíblia que nos ensina o caminho. Nós temos várias igrejas aí, né, a cada bairro, a cada cidade, que está ensinando a palavra de Deus. Então tu é cego, ele é miserável, é o que Deus está dizendo. Tu é pobre de espírito, porque não adianta ter tudo, não adianta tu ter tudo, ser rico, mas você, se tu não tem a salvação, tu não é nada. Esse é o recado que Deus manda para você, né, que acha que tem tudo, né? Saiba que você não tem nada. Aceite a Jesus, aí sim, aí você terá tudo. Você terá a riqueza e você terá também, né, uma vaga no céu garantida para ti, né? E Jesus, ele deixa um recado dizendo assim: arrependa-te, né? E porque o castigo vai vir. Então, para essas pessoas, né, se arrependam, porque o castigo vai vir. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então aqui Jesus, ele está se expressando, né, que ele está à porta do quê? Da Nova Jerusalém, daquela cidade do qual nós vamos morar lá, né? Então Jesus está dizendo assim, ó: eu estou à porta e bato. Que porta é essa? É a porta do nosso coração. Então, se nós abrir a porta do nosso coração, se nós aceitar a Jesus, ele diz que ele entrará, né? Ó, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo, né? Então, o que é ele ceará comigo? Quando nós estivermos lá no céu, diz lá a palavra que nós vamos ceiar lá então com Jesus. Então por isso que ele está dando essa expressão aqui, dizendo que se tu abrir a porta, ele vai bater na tua porta. Se tu deixar ele entrar, você vai ceiar com ele. Olha que maravilha, que palavra maravilhosa. Ô meu irmão, minha irmã, se você ainda está em cima do muro, te decida. Oh, quão maravilhoso é estar na presença de Jesus. Você não sabe o que está perdendo. Se você tem algum pecado, arrependa-se. Arrependa, porque Jesus, ele está vindo. E ele está vindo como ladrão. Você não vai saber a hora que ele vai vir. Amém? Vamos orar então, porque já estendeu bastante então esse vídeo. Mas era muito importante, né, eu trazer esse vídeo para vocês. Não é uma palavra fácil, é uma palavra bastante difícil, né?
uma palavra de muitos, até mesmo de repreensão aqui, mas eu peço que vocês entendam, observem bem essas palavras e deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, venha cooperar, né, comigo, né, que sou teu irmão, que estou aqui me dedicando, né, para, né, dar o melhor para vocês. Né? Vamos orar então. Deus Pai Todo-Poderoso, estou eu e meus irmãos aqui na Tua presença, Senhor, e eu te peço, Pai, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus, pelas nossas fraquezas, Deus, porque muitas coisas, Senhor, que nós fizemos errada, nós não temos entendimento, Pai. Nós não sabemos o que fazemos, Pai. Por isso, Pai, nos ensina, Pai, a fazer a coisa certa. Nos ensina, Pai, a Te amar, Senhor. Nos ensina, Pai, a andar, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Os Teus caminhos são maravilhosos. O Teu amor conosco é maravilhoso. Oh Deus, Pai, Tu morrestes na cruz por mim e pelos meus irmãos. Nos abençoa, Pai. Nos proteja, Pai, nos cura, Senhor, de toda enfermidade, Pai. Repreenda, Pai, o maligno, Pai. Repreenda todo o poder das trevas, Deus. Oh, Deus, venha abençoar cada irmão, cada irmã que se inscreveu nesse canal, Senhor. Repreenda, Pai, todas as enfermidades do qual eles tenham. Oh, Pai, dê para eles amor, Pai. Oh, Deus, nos encha com Teu amor, com Teu carinho, Pai, com as Tuas misericórdias, Deus. Eu Te agradeço, Pai, eu Te louvo em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão e irmãs, que Deus venha Te abençoar. Guarda cada palavra dessas igrejas em Teu coração. Talvez Tu esteja na igreja errada, ou talvez Tu esteja na igreja certa, isso é importante saber. É importante você que saiba avaliar qual é a igreja que você está. Mas, acima de tudo, você deve amar e adorar a Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dono de nossas vidas. Muito obrigado, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém.